Olá, pessoal. Olha, chegou o ano novo, né? Estamos comemorando, é uma festa diferente, né? Natal mais família, aí o pessoal aproveita, vai pra praia, vai se divertir, legal. Mas, claro, você está dando um tempinho para participar conosco do Flávio Prado Entre Amigos e eu, de novo, vou mostrar um material diferente para você esta semana. Eu sempre pergunto para os meus convidados, no final das entrevistas, três coisas. Uma é o que eles perguntariam para Deus. No especial da semana passada, você viu. Se não viu, vá lá, dá uma olhadinha, só ver que as respostas são inteligentes. Aí eu faço outras duas perguntas. Você trocaria o seu tempo atual com o tempo que está lá na frente? Você abriria a mão da vida que você teve para participar do futuro que está chegando aí? Será que as pessoas responderam? O que você responderia, hein? E a outra? Se você conseguisse sentar com um garotinho, você tinha 5, 6 anos e tal, você tinha um monte de ideias, um monte de perspectivas. Se esse garotinho sentasse com você hoje e conversasse com você, qual seria a conversa? Ele teria orgulho? Ele te cobraria? Como seria essa conversa? Legal, né? Me responda também, por favor. Você, por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, acione o sininho, mas é muito importante que você se inscreva e também responda. Depois eu vou interagir com você em cima dessas respostas. Então, relembrando, você trocaria o seu tempo passado pelo futuro? Você deixaria de viver o que você viveu para começar a viver agora e viver o futuro? Ou não? O que será que os nossos convidados responderam? E se você encontrasse você criança hoje, num banco de jardim, até lembro que isso é um conto do Jorge Luiz Borges, né? Como seria a conversa? Seria amigável, não seria e tal? Tá bom? Então vamos mostrar o que os nossos queridos convidados falaram. E quero agradecer nessa virada de ano aos patrocinadores, aqueles que fizeram o nosso programa estar no ar e que estão conosco e que nos deram um apoio muito forte e fundamental. CrossFox Elétrica, CrossFox do Paulo Henrique Durcio, do Alisson Gris, é uma empresa espetacular, teve um crescimento extraordinário em 2023, junto com a Telefil, o melhor cabo do Brasil, material elétrico, cobre nu. Olha, é uma empresa extraordinária que eu recomendo para vocês. Muito séria, muito responsável, preocupada com a qualidade, com a qualificação de todos os produtos. A Alibec Alimentos. A Alibec tem uma série de produtos extraordinários. Eu adoro o tomate pelado e tal. Mas eu recomendo demais a parte de salgadinhos, esse final de ano e tal, aquela mesa com os amigos. Produtos da Alibec são espetaculares. Fazem toda a diferença. O nosso querido Anacleto Gonçalves prepara com muito carinho e vale muito a pena. Quero agradecer também a Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Você está reformando sua casa e tal, aproveite e use as tintas Lux Color. Sabe por quê? Quando você voltar não vai ter cheiro. O cheirinho é super agradável, é uma tinta espetacular. E entrando no site da Lux Color, você vai ter várias opções de cores, você vai poder determinar tudo que você quer. É sensacional. Empresa super avançada, então você vai poder preparar tudo através do site, né? Que é muito fácil de você entender tudo, todas as fórmulas que você pode ter para deixar a sua casa mais linda e mais colorida. E quero falar também do grupo Hall Center, parceiraço Wesley Boca, acoplamento, buchas, correntes, engrenagens, correias transportadoras, esse tipo de material que é fundamental para várias empresas. O Grupo Hall Center atende o Brasil inteiro, com uma qualidade extraordinária, com gente muito séria, ano de muito crescimento da Hall Center, e a gente fica muito feliz com isso. Dá uma olhadinha lá no site do Grupo Hall Center, você vai ver a excelência. Quero falar também e agradecer ao Grupo Guimarães Aranha, do Anderson Aranha. Aí a parte contábil, parte de assessoria empresarial, que é fundamental. Tem, inclusive, esse atendimento nos Estados Unidos. Você que está aí nos vendo nos Estados Unidos, tem Guimarães Aranha por aí. Mas você fala aqui no ABC com o Anderson Aranha, entra no site, conversa com todo o pessoal, você vai ter uma assessoria espetacular e isso é fundamental. Baltec, ela impermeabiliza e deixa o Brasil maravilhoso. Permeabilizar a sua casa é fundamental. Mas a Baltec, além de tudo, ela é uma empresa que lança produtos toda hora. O Zé Mauro Riga é muito criativo e o Gabigol da Obra, ele vai lá e mostra para você nos sites, no Instagram da Baltec, todas as novidades, são bem legais. E também a nossa querida Debrecha. Debrecha tem 4 unidades, tem lá em Guarulhos, tem na Pedro Ivo, que é onde a gente grava o nosso programa, tem também em Santo André, que foi a primeira, e agora na Faria Lima. É maravilhoso. Passei o Natal lá e é deslumbrante. É espetacular. Tá bom?
Não esqueça de se inscrever, meu presente de ano novo. Aliás, obrigado, a gente atingiu todas as metas esse ano e até superamos a nossa expectativa. Você trocaria o seu tempo atual pelo tempo futuro? Você, se estivesse conversando com a criança que você foi, como você iria agir? A conversa seria boa? Vamos ver o que os nossos convidados responderam. Tem muita coisa legal, vamos lá. Você, menininho, lá em Guaratinguetá, garotinho, imagine que aquele menininho estivesse aqui agora para conversar com você. O que você falaria para ele? Eu falaria para ele, em primeiro lugar, para ele continuar acreditando em Deus, porque eu falo para as pessoas assim, eu não tinha noção daquilo que era Deus na minha vida, porque eu não tinha conhecimento, mas eu sentia a presença de Deus em mim. Desde pequeno, com 7 anos, eu me lembro de eu conversar com Deus sozinho no meu mundinho, e de Deus estar sempre presente comigo ao longo do tempo, sabe? Então eu diria para isso, para continuar alimentando a fé, para continuar perto de Deus, porque quanto mais, hoje eu sei, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais próximo ele fica de você. É igual um filho, você pode ter vários filhos, mas o filho que estiver mais próximo de você vai receber mais atenção de você também. E assim, nós somos filhos de Deus, assim ele é com a gente também. E pedir para que ele não desistisse dos sonhos, que ele continuasse, porque até hoje eu sou um sonhador. Até hoje eu fico planejando muitas coisas na minha vida que eu quero realizar. Eu diria para essa criança para continuar acreditando nos sonhos, que tudo dá certo. Ele tem orgulho de você? Eu certamente sim. Tem, né? Porque eu acho que, acima de tudo, Flávio, primeiro assim, tudo que eu fiz pela minha mãe. Tenha certeza disso. E o que mais me faz falta é eu não ter minha mãe hoje aqui. Porque todas as minhas vitórias, fossem elas pessoais ou profissionais, eu ligava para ela. Mamãe, conheci o Flávio Prato. Mamãe, tô aqui tal, não sei, sabe? Gravei um programa assim hoje. Porque eu queria, não sei, inconscientemente, mas em outras palavras eu estava dizendo para ela assim, deu certo. Vamos supor que o pequeno Simoniazinho, tivesse aqui e conversando com você. O que você diria para ele? O que o Simonal adulto fez? Merece elogio do Simoninha pequeno ou não? O que você conversaria com aquele garotinho pequenininho lá do Rio de Janeiro ainda? Olha, eu diria que ele teve uma boa intuição, ele acreditou em coisas que deram muito certo, né? Do ponto de vista de caráter, de estudo, de personalidade, de amizade, e se ele pudesse fazer alguma coisa um pouquinho diferente, eu ia falar para ele, estudava mais, faltou estudar um pouquinho mais de inglês. Estuda bastante inglês. Faltou inglês. Eu falo. Mudar de time não, né? Não, isso. O cara é palmeirense, tá no áudio do negócio. E uma outra coisa. Eu brinco só esse negócio do inglês muito com os meus filhos. Meus filhos estudam em escola bilíngue e eles falam, pai, eu viajo muito com eles. Papai, mas você fala inglês? Eu falo, não, filho, papai, esse inglês que o papai fala é um inglês para conversar, bater papo. Mas assim, o inglês de reunião, o inglês que, né, eu já tive a oportunidade de participar, não dá, aí você tem que realmente, esse inglês eu não falo e eu sinto muita falta disso. E eu falo, se eu falasse esse inglês, eu estaria em outro lugar na minha vida hoje, eu não tenho dúvida. Com certeza, porque eu teria aberto outras possibilidades. Porque você vai conversar com um executivo americano, ele te dá 15 minutos para você contar ali o teu projeto, o que você quer, como você quer. Você não vai perder tempo com o intérprete, né? Direto, né? Então, se você ficar, passa, vem o próximo. É uma coisa muito, muito rápida. Tá certo. E quando você não consegue expressar a sua ideia de uma forma... a expressão é tudo, né? Estou aqui conversando, né? Estou me expressando, né? Sim. Se eu não conseguir ter essa expressão em outra língua, fica difícil você mostrar quem você é. Você foi um menininho. Sim. E você tinha sonhos. Sim. Imagine que esse menininho está aqui agora. Eu vou virar o menininho, pronto. O pequeno Rogerinhozinho. O que você, Rogerião, diria pro Rogerinho menininho? Cara, uma boa pergunta, meu. Eu nunca me parei assim pra fazer essa analogia, sabe? Eu acho que o Rogerinho pequeno, ele fez as coisas certas. O que é as coisas certas? De ir para uma escola, de enfrentar aquela dificuldade, de ir para uma escolinha de futebol, onde que algumas vezes tinha que fazer um treinamento e as pessoas duvidavam da capacidade daquela criança fazer um toque de bola, ou um desvio de cone, uma finalização.
de ir pro mercado de trabalho e tomar vários não, sabe? De buscar uma namorada, de buscar pessoas e tomar um não, sabe assim? Então, assim, o Rogerinho foi atrás, né? Pequeno. E o grande tá colhendo agora as coisas que lá atrás ele foi. Então você tem gratidão por ele. Com certeza. Assim, não me arrependo de nada que fiz. Passei por momentos, como falei pra você, do esporte que eu não conhecia. O esporte foi um divisor muito de água, né? Meu pai, minha mãe foi... Flávio, se você fosse conversar com o garotinho, o Flavinho, lá bem novinho, lá no começo dos anos 50, se ele estivesse aqui agora, o que você ia dizer para ele? Você valeu a pena, não valeu? O que você fez de errado, o que você fez certo? Eu ia falar para ele assim, Flávio, você fez tudo certo, Flavinho, você fez tudo certo. Só que você não precisava fazer engenharia, né? Para que você foi fazer engenharia? Você se arrependeu que não rolou, né? Não rolou. Eu até exerci, eu tentei ser engenheiro. 7 anos eu fui engenheiro, mas não era minha praia. Tá louco, tá louco. Quando você era um menininho lá no Tucuruvi, você tinha sonhos. Se você encontrasse esse menininho hoje e ele visse você, o Joaquinzinho visse o Joaquinzão, o doutor Joaquim. Quinca. Era o Quinca, né? Se o Quinca encontrasse o Joaquim Grava, o que você acha que ele ia achar do velho, entre aspas, Joaquim Grava? Olha, pela educação que eu tive com a minha mãe, educação que eu tive com meu pai e com meus irmãos, esse Joaquinzinho hoje ia ficar muito emocionado e ia querer aprender muito comigo. O que é diferente hoje da nossa juventude. A nossa juventude acha que o velho não sabe mais nada. É uma coisa que está sendo passada até para a nossa própria sociedade, né? A nossa sociedade hoje acha que tudo que é novo é melhor do que a sabedoria dos antigos. Eu acredito que esse Joaquinzinho ia gostar muito de mim, ele ia aprender muito comigo e ele teria uma satisfação muito grande de ter me conhecido. Teria orgulho de você? Muito, muito orgulho. A gente costuma sempre terminar aqui falando sobre comparações. Quando você era um garotinho, pequenininho, lá ainda na zona norte do Rio e tal, você tinha seus sonhos, suas ideias, sua cabeça. Obviamente que Flow nem existia, não nem fazia projeto, ideia. tinha nada, né? Se Eu fazia você... ideia que eu ia trabalhar com internet. Pois é. Eu nem sabia se era possível. Pois é. O que Por um tempo foi difícil explicar pra minha mãe. O que o pequeno Igor diria pro adulto Igor hoje? O que você teria a dizer? Como é que seria um papo entre vocês hoje? Cara, eu acho que o pequeno Igor não ia entender direito o que eu tô fazendo. Eu acho que ele ia... Quando entendesse... Pô, nunca tinha pensado nisso, cara. Mas eu acho que eu ia me sentir orgulhoso de mim mesmo. Ah, que bom. Porque, cara, não é fácil. Não é fácil lidar com a internet. Todo dia eu penso em desistir. Porque é muita gente que não te conhece e que tem e que só decide algo sobre você que só não é verdade e você é bombardeado com isso o tempo inteiro, pessoas até relevantes às vezes, né? E é injusto, é um lugar que a gente ainda tá aprendendo a usar como humanidade, né? Então, lidar com isso e conseguir fazer, cara, o que eu tô fazendo e na minha opinião, me manter verdadeiro e consciente de onde eu vim e de quem tava comigo desde o começo e de não me transformar num babaca, porque é fácil se transformar num babaca, Opa! né? É bem fácil. Então eu acho que o pequeno Igor ficaria orgulhoso de mim. E eu diria pro pequeno Igor... O que eu diria pro pequeno Igor, cara? Sei lá, porque eu tenho medo de falar alguma coisa pra ele e ele mudar o curso da história e eu ir parar em outro lugar. Deixa quieto, né? Não fala de internet que ele não vai entender nada, né? Que é complicado. Vamos supor que o pequeno Vanderlei Nogueira, aquele que queria ser engraxate, tivesse do seu lado agora e pedisse pra você fazer uma avaliação da sua vida. O que o molequinho ia falar? Você acha que ele teria orgulho? Ele ficaria bravo com você? O que aquele menininho engraxate falaria
pro hoje profissional consagradíssimo Vanderlei Nogueira? Eu acho que ele falaria que o cara que ficou adulto teve muita persistência na vida. Eu fui muito persistente, eu acho. Continuo sendo muito persistente. Porque persistência, eu acho que é a grande virtude. Sabe por quê, Flávio? Porque está cheio de gente altamente culta, extremamente estudiosa e que não conseguiu espaço na vida. Está cheio de gente aí com muito talento mesmo, e que não teve oportunidade na vida e que talvez não tenha sido muito persistente. A persistência é a primeira virtude no campo profissional. Persistência. Porque trombada todo mundo vai tomar. Especialmente quem está começando. Muitas trombadas. Se desistir, mesmo sendo grande e competente, preparado, PhD, vai parar no caminho. É a persistência. Se você conseguir resistir às pancadas que você toma, momentos que as pessoas desacreditam de você, sugerem que você esqueça esse sonho que você tem e vai fazer tal coisa que é mais fácil. Quando fala que vai fazer tal coisa que é mais fácil, se o cara não perceber que no futuro ele vai se sentir um rodapé, porque a mente cobra. Quando você encosta a cabeça no travesseiro, você ali é que tem a cobrança. Poxa, eu poderia ter insistido um pouquinho mais. Será que na seguinte tentativa eu não teria obtido sucesso? Então eu acho que, por isso que eu disse há instantes, que as trombadas, quando bem interpretadas, ajudam. O pequeno Ari, descalço lá de Ourinhos, tá feliz com o velho Ari, hoje consagrado humorista? Como é que seria a conversa entre vocês? Do Ari criança? O Ari criança tá contente com o Ari adulto? Então o Ari criança diria: ô Ari, o que você vai fazer quando crescer? Aí eu respondi para ele: quando eu crescer, quero ser criança. Você sente saudade do Ari descalço? Sim, tenho saudade até do bicho de pé. Quando dá uma coceirinha no pé, eu falo: igual que tinha lá em Ourinhos os bichos de pé. E tenho sempre muita saudade. Você era um garotinho, pequenininho lá, uma criança que corria atrás da tua mãe para fazer as coisas e tal, antes de ir para a escola, para o Colégio São Bento. Se você encontrasse aquele garotinho, ou se ele te encontrasse hoje, o que você ia falar para ele? Você acha que aquele garotinho tem orgulho desse cara agora? Esse cara agora gostava daquele garotinho lá atrás? Você acha que vocês teriam a mesma conversa? Sim. Você acha que cumpriu? Aquele garoto, o que ele sonhava, deu certo? Deu certo. Houve erros, evidentemente, mas perfeitamente sem nenhum prejuízo. O garotinho daquela época encontraria o garoto de hoje e pediria um autógrafo. Ah, que legal. Que bom. Entendeu? Pediria um autógrafo e cumprimentaria por tudo aquilo que ele fez. Isso é legal, isso é legal. É bom quando a gente tem orgulho da vida que levou, né? É importante. Com trancos e barrancos. É lógico. Não normal. foi um mar de rosas. Óbvio, senão não tem graça também, né? Se você encontrasse hoje aquele menininho de 5, 6 anos, menininho que vendia chuchu, e batesse um papo com ele, o que você ia dizer pra ele? O que você gostaria de conversar com ele? Rapaz, mas que pergunta mais espiritual. Olha, ao altar dos meus 64 anos, primeira vez uma pergunta me pega de surpresa e me leva de volta em poucos segundos, de volta ao passado, como diz o programa. Eu diria assim: garoto, nunca perca a fé em Deus. Nunca abra mão dos seus sonhos.
porque você não imagina o caminho que o Criador vai conduzir você e você não pode esperar o que será de você daqui a alguns anos. Talvez essa fosse uma palavra que me motivasse a aliviar meu sofrimento, porque acho que passar o que eu passei, as pessoas que me veem hoje talvez teriam vontade de até ser quem eu sou, fazer o que eu faço, ter o que eu tenho, se não soubesse quem era aquele garoto lá atrás, né? O preço que teve que ser pago para chegar a hoje. Eu me considero uma pessoa muito feliz, eu me recuso a não ser feliz. Eu acredito que a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo também, foi a razão de não me deixar desistir, porque como eu falei no começo do programa, primeiros minutos, eu tinha tudo para dar errado, porque num país, na época, que dificultava a vida de índios, dificultava a vida de negros, né? Pelé foi um dos primeiros negros a abrir caminho para outros negros se projetarem no futebol, e os cantores negros foram os primeiros a abrir caminho para poder outros negros também passarem, né? Os indígenas estão bastante para trás ainda, né? Mas se você é dessa descendência ou é indígena, vai por mim. Nunca diga nunca, né? O seu tempo há de chegar como o meu chegou. Ainda me lembro que na Europa, quando eu quis tocar música clássica, na Alemanha, e comecei a tocar bem, os alemães não queriam acreditar no que viam dizer. Não, um índio negro não pode tocar música clássica. Você tem que tocar blues, jazz, samba. É música de preto, né? Essa música é nossa, de ariano. Ou seja, para Deus só tem uma raça, a raça humana. Independente de ser branco ou negro, índio, quando Deus escreve que você vai ser alguma coisa, nunca perca a fé em Deus. Então, acredito que a fé em Deus me conduziu com segurança até aqui, porque valeu a pena passar o que eu passei lá atrás para poder ser quem eu sou hoje. O pilhadinho, já falo muito do pilhadinho pra você, né? O pilhadinho tem orgulho do pilhado? Aquela criança que você era, se tivesse uma conversa com aquela criança, ela teria orgulho. O que você ia dizer pra essa criança? Cara, eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei. Eu acho que eu falava pra essa criança assim: porra, ô gordinho, escroto, folgado, cara, você vai falar por muita gente aí num dia, pô. Porque eu não imaginava. E eu tinha muito medo, porque meu irmão sempre foi o mais inteligente. Meu irmão sempre foi o... não é protegido pelos pais, mas eu era rebelde, eu fazia malcriação, então sempre era eu que ficava de castigo. Ele me metia porrada, mas na hora que os dois levavam esporro, ele ficava quieto, eu gritava, eu ficava de castigo. Então eu sempre tive aquele medo, eu falava, caraca, meu irmão agora vai ser médico. Eu sou 2 anos mais novo. Quando meu irmão passou no vestibular de medicina, não que eu torço contra o meu irmão, pelo amor de Deus. Claro que não. Mas eu pensava comigo, eu falava, ferrou. E eu? Eu vou ser o quê? Porque eu já penso logo, meu pai vai me comparar com meu irmão, porra, eu não vou passar nem pra faculdade pública, eu tinha certeza. E como meu pai mesmo disse, eu cheguei onde ninguém da família imaginava, assim. É muito louco. Porque hoje, se você for ver, eu tenho, 2.250.000 inscritos no YouTube. 750 mil seguidores, até um pouquinho mais, eu acho, não sei, 760, eu acho. 1.000 seguidores no Instagram. Facebook, Twitter, TikTok, com tudo que eu já somei um dia, eu tenho 4.500.000 seguidores. Então eu falo pra muita gente. E falo coisas muitas vezes polêmicas. Você sabe. Coisas que eu sei que muita gente vai me odiar por isso. Não ligo. O que eu ligo é de falar o que eu penso. O que eu ligo é de ter gente que, me para na rua todo dia e fala, você me representa. Caraca, obrigado, você fala o que eu queria falar. Que também alegram muita gente, porque a quantidade de pessoa que fala, pilhador, tu tá roubando vampeta. Pilhador, Flávio Prado fala muita merda, ele é maluco. Por quê? Porque eles gostam de assistir a gente. Eles gostam.
É isso. Até intimidado eu já fui lá, né, na organizada do Palmeiras uma vez. E também falei, tô fazendo o meu trabalho. Mas é muito bom a gente saber que o nosso trabalho chega pra tanta gente. E o gordinho, pilhado, folgado, rouco, pato rouco, ele não imaginava que eu ia chegar aqui. Então Tem eu acho orgulho que, de você, né? Pra caramba. Eu gosto. O menino lá que saía pras peladas, que a tia não gostava muito e tal. Se você encontrasse ele hoje, como é que seria a conversa entre vocês? Caraca, essa aí eu não estava preparado. Eu estudei tanto. Cara, a conversa seria, cara, o sonho que nos move na vida, né? Então, independente do sonho, cara, que você não deixe que ninguém, nada, nenhum obstáculo interrompa esse seu objetivo, essa sua meta, né? Que sonhar faz bem. Eu diria pra ele, sonhe mesmo, porque o sonho te tira dos perigos da vida, né? Te tira dos caminhos tortuosos. Isso foi essa minha experiência de vida. Então sonhe mesmo, pense grande e faça dos seus sonhos os mais difíceis possíveis, que você vai ser uma pessoa gratificada e abençoada. Alcançando ou não, você vai ser muito melhor. Você acha que ele tem orgulho de você? Acho que sim, cara. Acho que... Como eu falei, Flávio, não foi pesado, cara. Quando você tá buscando seu sonho, nada é... Tem uma música que fala do Milton Nascimento, né? Que todo artista tem que ir onde o povo está, né? Para tocar, nada é lá longe, tudo tão bom. Então é bem isso mesmo. No meio dessa... Passou um monte de coisa assim no meu caminho para me desviar, e eu segui e sigo ainda, né? Em cima daquilo que eu tenho por fazer, né? A vida para mim é uma dádiva de Deus. Acordar, né? Você levantar de manhã e respirar é uma dádiva. Então, cara, vamos fazer o nosso melhor. Eu confio no ser humano, por mais que muita gente desconfie. O ser humano é fantástico, a vida é maravilhosa, e corra atrás dos seus sonhos. Claudete, pra gente encerrar, 2 perguntinhas que eu faço pra todo mundo. Aquela menininha, 5, 6 anos, loirinha, olhinhos claros e tal. Se você encontrasse ela hoje, pudesse conversar com ela, como é que seria o diálogo? O que você acha que ela ia dizer pra você? Eu iria dizer pra ela, cara, você tinha razão. Era esse o meu caminho mesmo. E ela diria, não te falei, por isso que eu fui tão ousada. Ela teria orgulho de você? Ah, teria, com certeza teria, porque ela tá dentro de mim, eu mantenho ela viva. Aquele garotinho, o menininho, que ainda era o Rafaelzinho, né? Ou Juninho. Se você encontrasse ele hoje, o que você acha que ele ia pensar do Ju Canalha de hoje? Qual seria a conversa entre vocês? Flávio, eu acho que o Juninho lá dos anos 90, da Rua de Terra, lá da Papa Gregório, em meio a todas aquelas dificuldades, eu acho que o Juninho ia falar, é sério que eu vou me tornar tudo isso? É sério? Eu acho que o Juninho teria orgulho do Juca que é hoje, como filho, como pai, e pelos sonhos que eu tentei trilhar na minha vida, eu acho que eu daria muito orgulho pro Juninho lá do passado. Hoje nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Se chegasse aqui um anjo e dissesse assim, Rufino, tem muita coisa boa para acontecer aí no mundo, né? O homem vai para a Lua, vai para Marte, vai ter carro voador e tal. E você pode viver isso tudo. Ele veio aqui como emissário para te sugerir que você poderia viver isso tudo para frente. Com uma condição, você tinha que abandonar a tua vida anterior. Você ia esquecer e começar de novo. Você topava essa troca? Não. A vida foi bela a vida inteira. Eu não trocaria nem os últimos 5 dias. Nada. Eu fui feliz a vida inteira. E se eu tivesse que voltar a fita, e se eu conseguisse voltar lá atrás, a única coisa que eu buscava lá para começar de novo era a mãe. Só. Traz ela. Traz a mãe junto.
A única coisa que eu faria, cara, as pessoas falam assim, cara, quais são os seus valores? Não é o tamanho do seu patrimônio, das suas conquistas, é o seu tamanho. Eu tenho um monte de amigo que tem jato, que tem os melhores carros e que tem altos barcos. Então, mas ele não dá um sorriso, eles têm úlcera, eles não falam com os filhos. Então, eu não quero essa troca. Se eu pôr todos os papeizinhos dentro de uma caixinha e mandar eu tirar um e pôr o meu, entendendo que eu tenho um problema complicado, põe o meu e escolhe o outro, de jeito nenhum. Eu fico com o meu. Assim, eu fui feliz a vida inteira. Tem uma coisa que eu chamo de felicidade. Se você tiver qualquer patrimônio, qualquer coisa que você tenha feito na vida, mas você tiver de consciência e de coração, você não estiver sendo feliz, não valeu. As pessoas falam de fundo do poço. Fundo do poço, para mim, são esses caras que conseguem ajuntar um monte de dinheiro, não tem relacionamento familiar, mal fala com os filhos. Eu tenho um monte de amigos assim, mal fala com os filhos. Então, não dá um sorriso, tem problema de saúde e morre cedo. Isso para mim é o pior fundo do poço que tem. Deixa um patrimônio gigante, justamente para quem ele não falava que é os filhos. Gente... E eles vão brigar entre eles ainda, que é pior. Exatamente. Né? O cara não consegue construir uma família feliz. Então, de verdade, cara, essas pessoas que criaram essa narrativa, um deles que eu tenho, eu gosto dele de coração, ele tem um desses problemas, ele só tem dinheiro. Se o pequeno Joseval encontrasse o Joseval hoje num banco de praça, como seria a conversa? Ele teria orgulho? Ele teria alguma cobrança? Como é que ia ser isso? Olha, a gente, enquanto está no ar, não pensa nisso, né? Você pensa no próximo programa, na próxima transmissão. Mas hoje que eu estou aposentado, ô Flávio, eu tenho orgulho, imenso orgulho, e imenso agradecimento pela minha vida. Foi isso que eu te falei. Eu convivi com os maiores artistas. Pô, eu narrei o Carnaval do Rio. Tinha ao meu lado Renata Fronze para irradiar os desfiles do Municipal. E a Renata era esposa de César Ladeira, que ficava no cantinho da minha cabine só olhando para mim. Pô, o César Ladeira eu ouvia lá em 1954, na Rádio Nacional, quando ele lia a Crônica da Cidade, escrita por Genolino Amado e lida por César Ladeira. Aí eu irradiei o Carnaval com o César Ladeira do meu lado e a Renata Fronze trabalhando comigo. Quer dizer, os maiores nomes do rádio, da televisão, eu participei de todos os grandes momentos do rádio. Pô, eu ganhei 4 Roquete Pinto. Pô, ganhei prêmio Bola de Ouro. O Jornal da Tarde lançou a Taça de Prata. Eu ganhei Taça de Prata, ganhei Bola de Ouro. Flávio, se tivesse um pinico, era meu. Essa pergunta vai ficar um pouco sem sentido, mas ela tem que ser feita. Nós estamos vivendo, você é um homem moderno, você foi um revolucionário do rádio. Na vida, você contou várias passagens de revolução. Mas se hoje descesse um anjo e dissesse assim, Joseval, tá chegando aí a inteligência artificial, o homem vai para a Lua, vai ter carro voador e tal. Você gostaria de participar disso tudo? Só que tem uma condição. Você vai ter que cancelar tudo que você viveu e viver esse futuro. Você trocava? Não trocava. Poderia até ser chamado de retrógrado. E meu filho, que hoje é um homem da inteligência artificial, e ele está aqui comigo, está vendo exatamente isso, que fica o dia... O escritório dele é o computador. Tudo está no computador. Agora, eu sou um homem que tive escrito, eu me formei em Direito, Flávio. Um dos orgulhos da minha vida é a minha biblioteca jurídica. Tem mais de 10 mil volumes. Eu tenho a revista dos tribunais, que já está quase no número 1000, desde o volume 1. Tenho do Supremo, volume 1. Tenho Alex, tudo de volume 1. Todas as leis de 1937 para cá, que o Getúlio deu o golpe... em 10 de novembro de 37, começou ali a nova legislação brasileira. Deu tudo, Flávio. Tenho 2 bibliotecas, porque tem a jurídica, que hoje, lamentavelmente, o escritório praticamente fechou e eu não advogo mais. Está encostado num sítio esperando um momento em que eu possa reunir tudo aquilo de novo.
E tem a biblioteca literária, Flávio, que eu não vou ter vida para ler meus livros. Aliás, eu tive Paulo Bonfim morreu ano passado, nós estamos aqui em 23, em 22, morreu um dos maiores poetas do Brasil, que é o Paulo Bonfim. Eu estava gravando um programa com ele para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não tinha uma memória dos seus desembargadores. E me chamaram, eu fui fazer. Eu falei, Paulo, eu não vou ter tempo de ter a minha biblioteca. Ele falou, nem eu, nenhum de nós dois. Um dia eu estava com o Paulo Bonfim na Câmara Municipal, não sei porquê, um ato qualquer, eu estava lá e ele conversando com 2 amigos. Ele era bem mais velho que eu. E relembrando os amigos, fulano morreu, fulano também morreu. Como morreu? Morreu assim, assim. E fulano está vivo. É mais velho que nós. Virou o Paulo Bonfim e falou, será que isso é possível? Eu costumo... Tem um poema do Borges, uma crônica do Borges, quando ele encontra o jovem Borges. E eles brigam, eles discutem. A criança Borges não gosta do adulto Borges. Se naquela pracinha do Borges... Há uma praça com o nome dele em Milão. Eu morei em Milão na minha adolescência e na minha juventude. Uma praça pertinho do Duomo de Milano. Que legal. Piazza Jorge Luiz Borges. Que lindo. Se na praça do Borges, do ponto do Borges, você estivesse sentado e chegasse o pequeno... Aí é o Pasqualito. Pasqualino, lá Pasqualino. na Moca. Você teria um bom diálogo com aquela criança? Como é que seria o diálogo? Eu teria. Eu diria, um diria para o outro, né? Relembraria as coisas projetadas, as concretizadas e as não concretizadas, né? A gente falaria muito disso, falaria dos projetos pessoais e, sobretudo, dos projetos de vida coletiva, os projetos políticos, né? Porque eu, quando despertei para o mundo, né, em 64, houve um golpe militar que castrou a vida da gente. E foi muito difícil, né, ser estudante de filosofia, de letras. Naquele tempo era uma perseguição absurda, uma vida difícil. Então havia ideias de uma outra realidade. E isso tudo inspirou muito do que eu sou, do que eu fui. Então eu teria esse diálogo entre mim e mim, né? Com todos esses temas, né? Com a poesia, com a beleza da arte, né? Com tudo isso. E hoje a gente tem um mundo que está se projetando aí, onde entra a inteligência artificial, onde se fala em carro voador, e para amanhã, onde se fala em viagens para outros planetas daqui a algum tempo. Conversando com o meu querido amigo Fernando Solera, já tem seus 90 anos. Grande Fernando Solera. Maravilhoso. O Solera me disse uma coisa que eu estou colocando aqui para os meus entrevistados. Ele disse assim, sabe, Flávio, eu vivi muita coisa boa, mas eu tenho muita pena do que eu não vou viver. Uma ótima colocação, uma linda colocação filosófica. E aí eu trago para o professor Pasquale exatamente a mesma situação, com um detalhe. Dá para viver, a inteligência artificial cria um artifício que você poderia viver o futuro. Conhecer tudo isso e tal, não sei o quê. Com uma condição. Você tem que abrir mão do que você viveu. Você faria a troca? Não. Sem pestanejar. Não, de jeito nenhum. O que eu vivi é fruto da inteligência verdadeira, real das pessoas, né? Do talento, da arte. Eu sou um grande reconhecedor, né, de tudo isso, da beleza que as pessoas produziram e dessa beleza que me encantou a vida inteira. Eu não acredito que a inteligência artificial, por mais que ela seja capaz e que ela possa produzir isso e aquilo, eu jamais vou sentir diante disso o que eu senti lendo Machado de Assis, lendo João Cabral de Melo Neto, lendo Dante Alighieri, né? Ouvindo Caetano Veloso, e ouvindo Beethoven, né? E por aí vai.
nós temos uma página do Juventus no YouTube que se chama Manto Juventino. Esse canal é conduzido por duas pessoas, e numa dessas eles fizeram uma pergunta para o ChatGPT, como é que chama aquilo? ChatGPT, né? Uma coisa assim, da inteligência artificial. Perguntaram: o que você sabe sobre o Juventus? Sobre o Clube Atlético Juventus da Moca, São Paulo. Você não tem ideia das respostas. O que eles responderam? Tudo que você possa imaginar. O Juventus foi campeão do mundo, Zico jogou no Juventus. Ô, louco. As maiores barbaridades, né? As maiores. E criaram jogadores, disseram que fulano jogou no Juventus, fulano que nunca existiu, né? Meu Deus. Então isso é a inteligência artificial. Ô, Dinei, se você encontrasse aquela criança de 2, 3 anos, que era o Dineizinho. Claudinei. E conversasse com ele, você acha que ele ia ter orgulho de você? O que você acha que ele ia falar pra você? Ia ter orgulho sim, por causa que a gente é muito real, a gente é muito verdadeiro. Que comigo é 880. Se eu gostar, eu gosto. Se eu não gostar, eu não vou no lugar da pessoa, não entro na casa da pessoa. Nesse ponto, o Dineizinho tá feliz comigo. Eu sou muito verdadeiro e assumo os erros que eu sempre... Quando eu erro, eu assumo meus erros. Do meu erro que eu fiz na época do doping. E a segunda coisa... Vamos supor que descesse aqui um anjo e falasse assim: Dinei, é o seguinte, tem um monte de coisa legal para acontecer aí na frente. Você quer viver o que você já viveu, mas você vai ter que apagar o que você fez até agora e vai começar do zero para você ver o futuro. Você trocava? Não trocava não. Minha vida foi ótima, viu? Mesmo com meus erros eu aprendi muito, eu cresci muito com meus erros. Apanhei muito, eu fui apanhando que eu... virei ídolo do Corinthians, que eu nunca fui craque. Eu falo pra todo mundo, nunca fui craque. Fui ótimo pro Corinthians, mas não fui craque. Então foi através dos meus erros que eu era um jogador normal. Através do meu erro que eu consegui virar um jogo da minha vida. E aí mais conhecido como Dinei. Por causa de um erro. Então eu não trocaria nada disso que aconteceu na minha vida. E a única coisa que eu poderia trocar é pelos meus netos hoje, né? Que nasceram meus netos gêmeos. Isso daí foi a maior alegria da minha vida. Se você encontrasse aquele garoto lá de 5, 6 anos, lá em Ribeirão Preto, ou em São José do Rio Preto, o pequeno Emerson Leão, e tivesse a oportunidade de conversar com ele, como é que ia ser a conversa? Ele ia ter orgulho de você? Ele te daria alguma dura? Enfim, como é que seria essa conversa do garotinho Emerson Leão com o Leão hoje? Eu acho que seria de admiração. Não no Emerson Leão, mas naquele Emerson Leão garotinho que tinha admiração pelo Machado, por outros goleiros, por alguns meninos que jogavam muito bem. Na turma, eu não era talvez o melhor goleiro, mas eu era o mais selvagem, podemos assim dizer, de agressividade, de querer aprender. Então eu acho que o maior exemplo é a coisa que eu gostaria de ter daquele ídolo, e que aí, aquele garotinho de 14, 10 anos viveu. Eu fui um bom filho do interior. Cansei de andar descalço, cansei de caçar passarinho, cansei de roubar goiaba. Aquelas coisas que o interior faz de você. E depois eu encontrava pessoas, né, que falavam: nossa senhora, você é aquele garotinho que não sei o que lá. Então é mais ou menos isso. Segunda pergunta dessas 3 de encerramento. Nós estamos vivendo um novo momento no mundo. A gente viveu uma época muito grande, sem internet, sem nada. Hoje já temos a inteligência artificial. Nossa Senhora. Que é uma coisa assim que você fala: bom, nossa, o homem vai para a Lua. Onde é que vai chegar, né? E essa pergunta: se você chegasse hoje aqui, um anjo, alguém poderoso, e dissesse assim: Leão, você pode conhecer tudo que vai acontecer nos próximos 50, 60 anos, só que você tem que apagar a vida que você viveu. Você trocaria? Bom, como é que eu vou trocar uma certeza por uma incerteza, eu diria assim, uma ilusão? Eu acho que os homens são muito perigosos e nos causam muita decepção. E essa nova tecnologia, novos conceitos de vida futura, eu não pertenço a ela.
E eu digo às vezes com as minhas filhas que eu não pertenço a quase a final dessa nossa geração, entendeu? Eu sou mais simples, mais prático, e eu não gosto desse universo. Então, é isso que eu poderia dizer a respeito de tudo isso. Eu não trocaria. Boris, eu sempre finalizo com 3 colocações, 3 perguntas. Primeira delas, você disse agora há pouco, eu tenho 82 anos. Você tem 82? Não, eu tenho um pouquinho menos. Eu tenho 70, 69. Mas você disse, você tem 82. Nós estamos vendo aí chegar a inteligência artificial. Fernando Solera, que é uma pessoa que eu tenho um amor enorme, Solera está com mais de 90 e diz assim, eu não temo morrer, eu temo perder o que está por vir. Ele é uma coisa que ele pensa muito. E aí eu coloco uma situação. A inteligência artificial está chegando e ela diria a você, alguém, um robozinho, diz, Boris, você pode viver mais 82 anos. Nós vamos fazer você viver mais 82, aí você vai conseguir conhecer tudo que vai acontecer daqui a 80 anos, 82 anos. Mas tem uma condição. Você tem que apagar tudo que você viveu até hoje. Você começa do zero agora. Você faria essa troca? Eu não sei porque você está perguntando isso, mas eu acho que eu não faria essa troca. Eu estou feliz com o que eu vivi. Eu estou feliz. Nesse meu trajeto, nessa minha trajetória, tem um ponto que eu acabei não colocando, que é o seguinte. No meio disso eu trabalhei com política. Eu fui secretário de imprensa de 4 políticos importantes. José Carlos Figueiredo Ferraz, prefeito de São Paulo, Antônio Rodrigues Filho, pai do Roberto Rodrigues, que foi, no último governo do Lula, ministro da Agricultura, Herbert Levy, secretário paulista da Agricultura, e Cirne Lima, ministro da Agricultura. Então, eu conheci o Brasil, eu viajei com essa gente, conheci o urbanismo com o Figueiredo Ferraz, eu sempre achei que eu que devia pagar. Então, eu acho que eu sou realizado como homem, como pessoa, e muito realizado profissionalmente, muito realizado. Então eu não vou abrir mão disso. Que proposta é essa? Isso é uma proposta do inferno. Você foi industriado por Satanás. Foi a inteligência artificial. Eu gostaria de ver. Eu concordo com o Solera, aliás, o Solera faz falta. Faz muita falta. Nossa, ele tem um filho no rádio. Ele tem um filho médico. Médico. Não vejo. Eu me lembro do Solera. Se ele estiver nos vendo, Solera, um grande abraço. Teu ouvinte atencioso, aluno, quase aluno, grande. E eu acho que nós, essa geração, viu bastante. Quando eu nasci, o avião estava engatinhando. Eu nasci em 41, estavam começando os voos interoceânicos, transoceânicos. Eu vi uma reportagem sobre um avião da Pan American, que era o Clipper, que levantava e aterrissava na água. Avião de 6 motores. Eu vi estava começando a aviação. Estava começando o rádio, que tinha um japonês dentro falando. Eu vi televisão, começou em 1950. Várias doenças começaram a ser curadas. O homem começou a viver muito mais. Meu pai morreu em 1954, com 56 anos. Meu pai morreu com 55. O seu? Meu. Então, mas naquela época se morria cedo. Verdade. Hoje eu estou com 82 anos, trabalho, né, faço o Jornal do Boris, estou há poucas semanas fora de qualquer emissora, tenho planos para o futuro e fiz vestibular e comecei a estudar veterinária. Agora? Agora. Eu tive que trancar a matrícula pelo seguinte, a CNN me convidou para trabalhar na CNN há um ano atrás. O contrato terminou em janeiro
E não dava para fazer o Jornal do Boris, que eu não abro mão, que é o... Porque eu sou Roberto Marinho de mim mesmo. É ótimo. Não é ótimo, você também. Aqui, lógico. Eu não devo satisfação para ninguém e tal. Então, depois eu teria a CNN e à noite o curso de veterinária. Então, eu fui obrigado a abrir mão da veterinária, tranquei a matrícula. Mas eu passei de ano, fui aluno aplicado na Cruzeiro do Sul. Então eu tenho, eu não diria planos, mas eu tenho sonhos para o futuro. Claro. Aí eu estou achando que nós, na nossa geração, viveu um momento de evolução do mundo muito rápido e muito grande. Muito rápido e muito grande, com efeitos colaterais. Aí eu digo, as pessoas dizem, não, mas a violência aumentou muito no mundo. Aumentou, mas é um efeito colateral do progresso. Essa desculpa que eu dou. E eu acho que é mesmo. Guerras, efeito colateral do progresso. Dizer, aí chegou a televisão em 1950. Você não viu a televisão chegar? Chegar, não. 1954. Mudou o Brasil, né? Mudou o Brasil, a TV Tupi. Setembro de 1950. Eu já tinha visto, eu fui operar a perna nos Estados Unidos em 50. Então, um pouco antes do começo do ano, eu vi a televisão nos Estados Unidos. Eu vi a televisão. E aí eu lembro de uma imagem, eu estava com muito medo de viajar de avião a primeira vez, e meu irmão mais velho me disse, Boris, você é bobo, você vai ver coisas lindas. Eu disse, o quê? Você vai ver um negócio chamado televisão. Eu falei, o que é televisão? Aí ele deu uma definição. Televisão é um rádio em que você vê as pessoas, que é a mais odiosa definição de televisão hoje. A televisão faz tudo para não parecer rádio, mas naquela época a televisão se baseou no rádio e um pouco no cinema. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, na primeira noite, nós temos que comer, minha mãe saiu, ninguém falava patavina, aí tinha um cartaz, television. Eu falei, olha, aí deve ter televisão, vamos entrar, era um restaurante. E tinha um locutor, um microfone na frente e um papel, lendo um noticiário. A minha primeira imagem de televisão. E quando eu comecei a fazer televisão, eu tenho a ver com aquele cara. Claro. Foi a minha primeira imagem de televisão. Televisão mudou o Brasil para melhor e para pior. Há um conto do Jorge Luiz Borges. Ele tá lá, velhinho, quase morrendo, já quase cego. E aí chega um menino, senta do lado dele e começa a provocá-lo. Falar coisas que ele não gostava e tal. E uma hora ele se aborrece, olha pro menino e diz assim, ô moleque, quem você é? Ele falou, eu sou você com a sua idade. E estava incomodado com aquele menino. Se esse encontro acontecesse com você e aquele menino pequenininho, seria um encontro amigável? Vocês iriam discutir? Como é que seria? Eu era muito melhor naquela época. Não, eu era uma criança terrível. Eu fui uma criança terrível, cometi erros muito graves. Eu mesmo me desculpo pela minha poliomielite, que me manteve amarrado até os 9 anos, então eu acho que isso psicologicamente causou danos, né? Mas tem coisas piores, não que ocorreram comigo, eu sei que existem coisas piores. Eu acho que eu escapei bem, ainda joguei bola, estudei, tive a chance de estudar em bons colégios. Agora, a partir dos 12, 13 anos, depois de ter feito muito exercício físico e tal, eu virei um menino revoltado e problemático da minha casa. Eu criei problemas para os meus pais e tal. Imagine, eram coisas que hoje são inontáveis. Por exemplo, minha mãe se preocupava muito porque eu jogava bola na rua, e naquela época chamava moleque da rua que jogava bola. A polícia vinha em casa, porque os vizinhos reclamavam, a molecada jogava bola. Imagine.
mas eu não teria nada a cobrar. Nada. E nada a me arrepender. A não ser de em alguns momentos, né, não ter atentado por que meus pais queriam, especialmente minha mãe. Mas tem uma virtude dela, das virtudes das mães, muito grande, que era a insistência em que eu estudasse. A insistência, insistir, enchi o saco. Um belo dia, acordei de manhã e falei, o que eu vou ser? Fulano, cicrano, meus amigos já estão... E aí eu resolvi estudar. Sabe o que aconteceu, Flávio? Quando eu resolvi estudar, a minha mãe pensou que eu tinha enlouquecido, porque é verdade. Chamou a minha irmã mais velha, que era professora, para saber o que estava acontecendo comigo, que eu comecei a ler, me trancava no quarto, lia, escrevia, e foi um momento de... Então, eu acho que a insistência da minha mãe, né? Água mole em pedra dura, água mole em cabeça dura. Mas eu não tenho nada eu diria para aquele menino, Ares, a tomar banho, me deixa em paz. Chegasse hoje aqui essa inteligência artificial, um computador, te fizesse uma proposta. Olha, você tem 70 anos, você vai viver mais 70 para ver a evolução, para ver o que vai acontecer. Só que você vai ter que apagar os 70 que você viveu. Você toparia? Jamais. Jamais? Jamais. Primeiro porque os próximos 70 anos não serão meus. Serão dessa geração que comete coisas boas e comete infrações que eu não consigo admitir, né? Essa liberdade excessiva no sentido de tanto faz, eu faço o que eu quero, sou dono do meu espaço. Eu acho que tudo bem, mas cada um tem o direito de fazer o que quiser com si, mas não arrastar os outros, né? Então eu vejo com muito ceticismo essa liberdade excessiva de que tudo pode, que nada é proibido. E eu não estaria feliz com os próximos 70 anos por ter muita distância dessa geração que hoje vem. Eu a respeito. Eu acho assim, daqui 10 anos, se Deus quiser, ainda vou estar vivo, daqui a 15 talvez não esteja mais, mas o mundo não é mais meu, o mundo é dessa turma que está chegando. Que eles conservem o mundo deles, para eles, porque não é mais meu. Então eu entendo me retirar dignamente desse mundo, tendo feito o que eu fiz nesses 70 anos. E certamente eu não farei nos próximos 70, porque eu não tenho mais o ambiente de possibilidades para fazer e a cabeça de entender o que esses caras entendem. Eu vejo música. Minha filha tem 21, quem é essa aí? É fulana, faz sucesso. Eu escuto a música e falo, não é possível. Não é possível. Então eu estou errado. Se a maioria... Porque na nossa época de 20 anos era mais ou menos o que os nossos pais falavam. Falavam. Apesar que não falavam tão mal, porque tinha Beatles, né? Tinha Rolling Stones, tinha gente que hoje... Eu quero ver quem desses caras vão durar 50 anos, como duram alguns desses grandes músicos, uma Elis Regina, né? Enfim, é difícil pra gente entender que isso é música, que isso é bom. Eu não discuto eu não quero que não gostem, é problema deles. Eles que fazem o que eles quiserem com a vida deles. Eles terão os seus 70 anos para fazer isso, como eu tive os meus. Então agora a decisão é deles. Eu prefiro guardar a memória do que eu vivi do que ter expectativa do que eu não vivi. Como seria esse diálogo do Marco Aurélio de 7 anos com o Marco Aurélio de 70 anos? Olha, eu era provocador, eu sempre fui. Eu enchi o saco do meu avô, tenho até dó do que eu fazia com meu avô, entendeu? Provocava. A minha avó era extremamente afetuosa, né? Mas o avô, que era a autoridade, eu sempre fui contra essa autoridade, né? Então, eu sei exatamente o que é isso, né? Eu fiz muito isso, eu não aceitava determinadas posturas, né? Eu falo pra minha mulher assim, né? Eu lembro que a casa da minha avó queria dormir, a janela dele tinha um quintalzão naquele tempo, né? E aí ele saía lá brigando com a gente tava correndo lá, a gente pegava, fazia assim, que tava atirando nele, né? Assim, como brincando de mocinho, bandido. Então a gente sempre foi contestador. Mas aí é você com você, né? Sim. Se contestar, você vai contestar você mesmo. Sim, mas eu acho que eu me contestaria. Claro que eu me contestaria, claro. Porque a diferença é muito grande de idade, de propósito, de desafio.
Hoje eu prefiro não brigar, entendeu? Assim, ó, faz bem brigar por isso? Não, então não vou brigar. Faz bem você discutir por essa questão? Não, então não vou discutir. Nós estamos numa fase de final de carreira e de vida que cada dia vale muito. Eu tenho evitado ir em lugares que não vão me fazer nenhuma diferença. Eu vim aqui porque você me faz diferença, muita diferença. Obrigado, igualmente. Então, certamente eu viria sempre. Algum lugar outro, não vou. O que vai me acrescentar? Entendeu? Eu não vou ter um amigo, eu não tenho motivo para fazer isso. Então eu estou selecionando muito as pessoas que eu convivo. Agora, engraçado, essa história do jogo da final. Você não faz ideia o que me ligaram pedindo ingresso. Cara que não fala comigo há 5 anos. Oi sumido. Oi sumido. Eu falava, porra, né? Não é possível. Então, a vida é muito isso. É de oportunidade, oportunismo, de relações absolutamente por interesse, né? Eu não estou decepcionado com nada. É um fato. É um fato. Então, agora eu pego o celular assim, quem falou comigo nesses últimos tempos? Esse eu preservo. Quem não falou, deleto. E assim vai. Você vai zerar a sua vida e você vai conhecer tudo que vai acontecer daqui pra frente, mas vai ter que zerar a sua vida. Você toparia isso? Depois volta pra cá? Não volta. Eu zero a minha vida e vou pra 100 anos. Isso mesmo. Essa pergunta é boa, hein? Você toparia? Pode se arrepender depois? Não. É uma vez só. Dá uma olhadinha lá, todo mundo quer. Dá uma olhadinha. Não iria. Não iria. Por que não? Porque a gente já faz isso naturalmente, a gente já vai indo pro futuro. E daqui 100 anos pode ser um pouco mais assustador do que agora. Não quero entrar nessa brincadeira, né? E assim, eu ficaria sozinho, né? Eu iria sozinho. É verdade. Então tem as pessoas que você deixa pra cá. Sim, tudo. Talvez se eu pudesse levar uma galera... Não pode, Otávio. Não pode se arrepender, não pode levar a galera. É opção, você vai conhecer. Então eu não ia, com certeza eu não ia. Se não pode levar amiguinhos, eu não vou. Outra coisa, o Eduardo, criança, imagine com seus 5, 6 anos, vamos supor que você conseguisse encontrar com ele. O John Leitão encontrava o Eduardinho. Como seria a conversa de vocês? O que você acha que o Eduardo diria pro John Leitão? Que o Eduardinho? Eduardinho, 5, 6 anos. Que ele diria... Ele diria assim... Parabéns, mas pode melhorar. Ia ser crítico assim, eu tive que responder a pergunta, né? Tinha que responder a pergunta. Mas a criança ia ser crítica. Eu acho que ele ia me dar um abraço só. Eu acho que ele não ia falar nada. Ele ia me dar um abraço e falar, que legal, você é legal. Ele tá feliz. E eu ia abraçar de volta. Nossa, falar essas perguntas, elas são profundíssimas. Essa é a ideia. Até queria que acontecesse isso. Dá vontade que... Cadê o Eduardinho? Imagina. Mas dá pra fazer, você pode conversar com ele. Se você, na hora de chover, lá que você estiver sozinho, se você perguntar por ele vai aparecer. Você talvez possa... vou fazer isso. Depois me conta. Tá, vou contar. Se chegasse aqui alguém, uma inteligência artificial, dissesse para você, Júlio, você vai viver mais 90 anos, 100 anos, para você ver o futuro. O São Paulo do futuro, o Morumbi do futuro, o futebol do futuro. Mas você tem que abrir mão do que você viu até hoje. Você vai apagar o que você viveu e começar do zero. Você faria essa troca? Não. Não, para mim a essência e a construção vale mais do que qualquer expectativa. Porque a expectativa é uma coisa realmente bonita, que você vai ver coisas... Né? Quem imaginaria que nós iríamos trocar mensagem no WhatsApp? Nós somos do outro tempo. São coisas belas, mas acho que o que te deixa em pé, o que deixa todos nós em pé, é a história, a essência. É o cara que eu vou lá na Parada 15, qual é o que tá ele, como é que tá... Eu acho que isso a gente não pode apagar. Eu não tenho dúvida, Flávio, que eu abriria mão. Eu acho que o passado pra gente é a essência. Se não fosse esse passado, eu não estaria aqui hoje vivendo esse presente bacana, né? Então acho que o passado é o alicerce. Outra pergunta. O Jorge Luiz Borges, ele tem uma crônica onde ele senta, velhinho, quase morrendo e tal, e entra um garotinho, senta do lado dele e começa a criticá-lo. E ele fica louco, ele quer matar o garoto, né? Mas o garoto, quem é você? Ele falou, eu sou você quando você tinha 9 anos, 8 anos e tal. Se o garotinho de 8, 9 anos lá da Parada 15 sentasse ao lado do Júlio Casaro de hoje,
Como seria a conversa? Ele teria orgulho? Ele te cobraria? Como é que ia ser? Olha, ele teria orgulho, né? Porque eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Ele me colocou num lugar muito acima do que eu imaginava. Então ele teria orgulho. Mas ao mesmo tempo ele ia me cornetar em algumas coisas. A cornetagem seria: tenha menos ansiedade, tudo tem seu tempo, não atropele as coisas. Eu tenho tanta vontade às vezes de resolver, que às vezes eu passo mensagem, o Zé Eduardo está aqui, para os nossos diretores, 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, 8 horas já quero reunião. Calma, né? Então ele falaria: tudo tem seu tempo. Acho que esse é um lado. Mas siga os valores de vida, não os valores econômicos. Meu pai falava, Flávio, 3 coisas. Peça sempre, por favor, por gentileza e muito obrigado. Isso é o primeiro tratamento que você tem que ter na vida com qualquer valor de essência, de humildade. Então ele é só me cornetar nessa questão da ansiedade, porque eu realmente às vezes atropelo. Eu quero fazer tanta coisa e o São Paulo precisava de uma página. E eu fui assim na televisão também. Então é uma característica que eu preciso consertar e com certeza ele tentaria me equilibrar mais. Porque eu sou um cara que eu tento realizar, eu acelero muito e às vezes a vida não é assim. Você quer conhecer o que vai rolar lá pra frente? Você vai viver mais 60, 70 anos, só que você vai ter que anular tudo que você viveu. Você vai começar do zero e conhecer o futuro. Você faria essa troca? Não. Não, porque eu sou resultado das experiências que eu vivi. E se eu, a cada dia, procuro me tornar uma pessoa melhor, é porque estava no meu destino viver o que eu tinha que passar, que eu tinha que viver. Ele é meu. E se você encontrasse a pequena Ana Paula, aquela menininha lá e tal, e você batesse um papo com ela, o que ela ia achar de você? Hoje? É. Você encontra com você, pequenininha, e vocês conversam. Como é que seria? Ela teria orgulho? Ela teria alguma restrição? Como seria essa conversa? Rapaz, ele ia falar pra mim assim: você é tinhosa, você é danada. Tudo que você se propôs a fazer, você conseguiu e fez. E o grande orgulho que eu tenho de você é que você é uma filha e uma irmã, uma tia e uma amiga extraordinária, porque isso eu sei que eu sou. Se chegasse aqui hoje alguém de uma inteligência artificial e dissesse pra você: Frota, você vai viver mais 80 anos. Para você viver tudo isso que está acontecendo, você vai saber lá na frente como é que vai ser, que todos nós temos curiosidade. Mas você teria que abrir mão do que você viveu. Você teria que trocar. Você abdica dos seus 60 anos e vai viver mais 80 para conhecer lá na frente. Você faria essa troca? Olha, eu só faria porque eu tenho a filha. E os filhos. Para ir com ela? Para seguir com eles. Mas se eu não tivesse filhos, essa responsabilidade que é os filhos, ainda pequenos, porque a gente sabe que depois eles vão embora. Tem um amigo meu que tem uma mansão com 10 quartos e tinha 5 filhos. Hoje ele fala pra mim: pô, eu hoje ando dentro do lugar, não tem ninguém, foi todo mundo embora, né? Mas só por causa dos filhos. Mas eu não trocaria a minha vida por nada, pelas coisas que eu tive. Nem por todas as turbulências que eu passei, porque, cara, eu posso falar que eu vivi, entendeu? Eu vivi, eu aproveitei a vida. Se eu morrer amanhã, você pode ter certeza que, porra, tu vai falar: porra, se tem alguém que viveu, que arriscou, que foi ousado, alguém que desafiou o sistema, alguém que muitas vezes olhou lá na frente, alguém que foi abusado com a vida, foi o Alexandre Frota, cara. Então, porra, por isso que hoje eu tenho essa coisa comigo de poder estar em projetos e em situações, em voluntariados e etc e tal, doando a minha força, o meu aprendizado, a minha fé, ajudando as pessoas, porque eu só fiquei aqui por causa disso, porque já era para mim ter ido embora há muito tempo, entendeu? O Jorge Luiz Borges tem um conto maravilhoso que eu gosto muito e trago sempre aqui a pergunta. Quando ele está conversando, ele está sentado, velhinho, para morrer, sentado num parque, e de repente chega um garoto, 5, 6 anos, e começa a esculhambar com ele. E ele fica bravo, fala: moleque, você é muito folgado, como é que você fica me peitando desse jeito? Quem é você? Ele disse: eu sou você com 5, 6 anos.
Se você tivesse esse encontro com o Frota de 5, 6 anos, como é que seria o diálogo entre você e aquela criança de 6 anos? Eu ia falar para ele se preparar, eu ia falar para ele entender o que vem pela frente. E tinha orgulho, ou tinha raiva, ou tinha... Não, orgulho. Acho que você, quando tem a vida que eu tive, tu não pode ter raiva. Porque você que faz, eu vou repetir aqui, a gente que faz as nossas escolhas. A vida, ela te mostra vários caminhos. Você escolhe, às vezes você pega o caminho certo, às vezes você pega o caminho errado, às vezes você quer voltar, né? Você não pode ficar preso ao que vão pensar de você, o que vão julgar você com isso. Você não pode ter medo, Flávio, de entrar e chegar lá na frente e falar, porra, não é aqui, e voltar, cara. Era isso que o garotinho queria. Entendeu? Então você não pode ter esse receio. A vida, ela é feita de, porra, você tem que ousar na vida, você tem que buscar, conhecer, e ir sem medo. E o medo, quando você tem ele, é importante até para você saber que você tem que estar antenado nisso, né? Eu costumo dizer uma coisa que é bem bacana, eu falo para uns amigos meus, falei assim, cara, todos nós nascemos pilotos de Fórmula 1. Quando você é pequeno, você te bota um macacão e começam a te colocar numas escolinhas, você vai passando de fase, de fórmulas, etc. Vem pro kart e aos 20 anos você entra na Fórmula 1, meu irmão, e você voa. Você voa. Você tem um adversário implacável chamado tempo. E essa é a corrida da vida. Aos 20 anos você está voando. Aos 30, você está voando com a responsabilidade. Você derrapa, capota, volta, perde, ganha, etc e tal. Aos 40, você está correndo, você vê pelo teu retrovisor o tempo vindo lá atrás. Mas você continua correndo. Aos 50, o tempo cola na tua traseira e vai te empurrando. Ele anda no vácuo, que vocês tanto falam aí quando narram as corridas. Aos 60 ele abre e cola do teu lado. E aí você fala, porra, cara, como o tempo é rápido, porque a vida passa muito rápida, né? Aí eu contei isso para um amigo meu, aí ele falou assim para mim, ele tentou me desarmar e falou, porra, Frota, mas minha mãe tem 109 anos. Eu falei, ela venceu a corrida da vida, ela venceu o tempo. Mas são poucos que vão vencer o tempo. É difícil, né? Então eu levo assim. E um outro amigo meu falou, mas a gente não é só piloto de Fórmula 1, não. Eu acho que a gente é de rally também, porque a vida é uma prova de resistência, Frota. É bom também, eu falei, é verdade, cara. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso programa diferente, né? Compilado de boas respostas. Deixa a sua resposta aqui também, para que a gente possa interagir. E muito obrigado pelo prestígio 2023. Feliz 2024, que estejamos juntos, que possamos fazer muitas coisas legais juntos, tá? Obrigado, um abraço a todos. Na semana que vem, programa inédito, entrevistas novas, pra gente já começar o ano fervendo, tá bom? Um abraço.